Hoje nós vamos tratar nesse vídeo sobre a relação entre o Estado e a democracia. E para iniciar esse vídeo eu queria fazer uma digressão na história para que possamos melhor compreender essa relação. E fazendo essa digressão, eu trago aqui que o Estado, durante um longo período de tempo, ele foi administrado, ele esteve nas mãos de um soberano. E o que isso significa? Qual a relação que existe? O que isso representa? Isso significa que tudo que o Estado fazia, independente de estar na lei, independente de estar escrito, todas as decisões do Estado, todas as decisões desse soberano, não tinham ali a participação popular, não tinham ali a participação do povo. E, com o decorrer do tempo, as pessoas foram entendendo que era necessário um movimento que viesse limitar o poder do Estado, limitar o poder desse soberano. Daí surgiu o movimento constitucionalista, daí surgiu o constitucionalismo. Desse movimento surgiu a Constituição, para limitar o poder do Estado, limitar o poder desse soberano. Mas com o advento da Constituição, nós tivemos aí as constituições outorgadas, que são as constituições impostas pelo Estado, imposta por um governante, e é o caso da Constituição Brasileira de 1824, que foi imposta ao povo brasileiro pelo imperador Dom Pedro I. Depois, nós tivemos aqui no Brasil as constituições democráticas, as constituições promulgadas. E o que é Constituição promulgada? A Constituição promulgada é aquela em que existe a participação popular, existe a participação do povo. Ela é elaborada por representantes eleitos pelo povo. Mas nós tivemos também, e temos ainda, as constituições escritas e as não escritas. As constituições escritas são aquelas que estão codificadas, que estão sistematizadas em um documento único. As constituições não escritas são aquelas que não estão dispostas em um documento único. Ela aparece em termos de jurisprudências e até em textos constitucionais, mas dispersos, não sistematizado em um único documento. E aí nós temos também a Constituição rígida, que é o caso da Constituição Brasileira de 1988. E o que é que significa Constituição rígida? Constituição rígida é aquela que, para uma alteração, precisa de um procedimento mais rigoroso, precisa de um procedimento mais dificultoso. E aí, dentro da nossa Constituição, nós temos as cláusulas pétreas. E o que são cláusulas pétreas? As cláusulas pétreas nós podemos dizer que são cláusulas de pedras. Por que cláusulas de pedras? Porque no artigo 60, no parágrafo 4 da Constituição Brasileira, está lá dizendo que estas cláusulas não podem ser abolidas, não podem ser retiradas da nossa Constituição. E a principal seria a garantia dos direitos individuais, a garantia dos direitos fundamentais. Essa é a principal cláusula pétrea que está lá no artigo 60, parágrafo 4 da nossa Constituição brasileira. E aí, qual a relação que nós fazemos entre a Constituição e a democracia? A democracia teve início
na Grécia, mas essa democracia era a democracia de poucos, a democracia de alguns homens livres, porque as mulheres, porque os escravos, por exemplo, não tinham o direito de votar. E só esses homens livres, que eram poucos, tinham o direito de votar. Então, depois, trazendo para próximo da nossa realidade, nós temos os Estados Unidos, onde, quando se fala em eleição, se diz que nós temos um país democrático. E realmente é um país democrático. Mas até pouco tempo nós tivemos lá que os negros não poderiam votar. Assim como no Brasil, que também é um país democrático, até pouco tempo as mulheres não podiam votar. Então, o que é que eu quero trazer com isso? Eu quero trazer que a democracia, ela é um processo em evolução, ela é um processo em construção, que a cada dia nós estamos construindo, ela está evoluindo, ela está mudando, ela está se transformando. E aí, qual a relação que existe entre a democracia e a Constituição? A Constituição, ela nos oferece segurança. A democracia, ela traz aqui esse conceito de mudança, de transformação, ela tem essa referência de proporcionar a mudança e a transformação. Mudança da sociedade, mudança nos costumes, mudança nos processos, nas entidades, na sociedade como um todo. Se existe essa mudança, é preciso que a Constituição esteja lado a lado com a democracia, proporcionando a segurança. Por isso nós podemos dizer assim que existe uma relação tensa entre a Constituição e a democracia. Enquanto a democracia ela muda, ela se transforma, ela evolui, a Constituição aqui está do lado, oferecendo segurança a essas mudanças. E se nós tivéssemos, por exemplo, uma cláusula pétrea na Constituição, onde nós não quiséssemos mais essa cláusula, o que nós poderíamos fazer se nós não podemos mais fazer uma alteração significativa na Constituição? Uma alteração que retire essa cláusula pétrea. Aí nós podemos dizer o seguinte, que a democracia, ela muda, ela evolui, ela se transforma e ao ponto que ela se torna distante da Constituição, aí nós precisamos de um novo processo para a construção de uma nova Constituição, desde que esse processo seja um processo democrático, seja um processo onde possamos eleger um colégio de representantes para o povo, onde possamos eleger uma nova Assembleia Nacional Constituinte, onde esses constituintes sejam eleitos pelo povo e representem a vontade do povo. E aí nós podemos criar uma nova Constituição dependendo dessa necessidade, porque as cláusulas pétreas, elas não podem ser retiradas da Constituição, mas elas podem ser alteradas, desde que não modifique, desde que não altere a sua essência. Então, a Constituição e a democracia, entre elas, existe uma relação tensa e essa tensão é necessária e é importante que exista, porque uma pode evoluir, pode mudar, pode se transformar, que é a democracia que está em constante evolução. E a Constituição vai estar ali, lado a lado com a democracia, para proporcionar a segurança nesse processo democrático. Essa é a nossa conclusão em relação
a esse processo que existe entre a Constituição e a democracia.